Seja muito bem-vindo à segunda parte do vídeo, a história de Jesus. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus e essa é a segunda parte do vídeo. Se você não assistiu a primeira, então eu vou pedir para você pausar esse vídeo aqui, ir lá, assistir a primeira, depois você volta para cá e continua assistindo essa história maravilhosa. Mas se você já assistiu a primeira parte, não vou mais tomar teu tempo, vamos lá. Segue agora a segunda parte do vídeo sobre a vida de Jesus. Um beijo para você, Deus te abençoe. Então, as aflições que Jesus sofreu foram as mesmas ou semelhantemente às nossas aflições, reações diferentes, porque a mente dele estava cheia da mente de Cristo. A mente dele está cheia da palavra. E isso é importante que você entenda. Outra coisa, muito importante que você entenda, Deus não nos dá além das nossas forças. E assim foi com Jesus também. O Senhor, Deus, ele liberou sobre ele aquilo que era possível ser suportado. Aquilo que era possível que ele suportasse, aquilo que era possível que você suportasse. Ele não foi desleal com Jesus, ele foi leal com Jesus. Ele permitiu que Jesus suportasse. E isso tudo, olha como é interessante. Às vezes, e eu passei por um tempo da minha vida questionando isso, e eu já quero te alertar. Para pensar, Jesus, ele é o nosso espelho, ele é o nosso foco, ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Se Jesus passou por tudo aquilo, o que quer dizer isso? É que nós podemos passar, porque ele não passou como Deus, ele passou como homem, como ser humano. E se ele suportou e não foi além das suas forças, tanto é que ele não pecou, nós podemos suportar. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente acha que sempre fica na nossa cabeça ali, ai, mas eu acho que ele era Deus, né? Sendo Deus, como é que pode? Se ele era Deus, então ele consegue. Agora eu não sou Deus. Presta atenção, ele abriu mão de quem ele era para se tornar homem, habitar num corpo como o nosso e provar para mim e para você que era possível resistir ao diabo. Que isso não era além das minhas forças. Isso não é além das minhas forças. Isso não era além das forças dele. Ele, como homem, conseguia suportar. Você está entendendo? Então existe essa regra. Deus não nos dá além das nossas forças. Então é importante que você pare para pensar que tudo que vem às tuas mãos para fazer, você pode fazer segundo as tuas forças. E Deus não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar, porque Deus não é injusto. Mas muitas vezes nós paramos e pensamos assim, caramba, tá difícil demais pra mim, hein? Caramba, tá tudo dando errado, tá tudo difícil. Deixa eu te falar uma coisa, não há nada que Deus permita que aconteça na tua vida sem que haja um propósito. De novo, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ou seja, as dificuldades que acontecem na nossa vida, que são permitidas por Deus, elas nos ensinam, nos fazem crescer e nos aperfeiçoam para o cumprimento do nosso propósito, para que nós amadureçamos na nossa vida. Outra coisa importantíssima que você precisa parar e pensar sobre a trajetória de Jesus Cristo nessa terra. Ele sempre dizia que tudo que ele fazia revelava o Pai dele. Ou seja, eu vim aqui e faço isso porque o meu Pai me enviou. Eu declaro isso porque o meu Pai me disse para fazer. Eu faço isso porque o meu Pai me autorizou. Eu faço isso para que a glória do meu Pai para que o meu Pai seja glorificado. Eu faço isso porque esse é o meu Deus, esse é o meu Pai. Então ele revelava o Pai em tudo que ele fazia. E um dos grandes problemas nosso até hoje é que a gente acha que tudo que a gente faz revela quem nós somos. Isso é um peso muito grande para nós carregarmos. Você, pré-adolescente, adolescente, criança, carregar esse peso, que você tem que ser perfeito, tem que fazer tudo maravilhosamente bem, que você não pode errar nunca, que você não pode falhar nunca, que tudo tem que ser muito bem feito, que não sei o que. Presta atenção, para com isso. Para com isso. Você não deve agir dessa forma. Você não deve permitir que essa pressão toda esteja sobre a tua cabeça. Então presta muita atenção no que eu estou te falando. A partir de hoje, eu convoco você a começar a revelar Deus em tudo que você faz. Deixar que Ele tome a glória. Deixar que Ele seja aquele que merece honra, glória, louvor, adoração por tudo que você faz. Todas as vezes que as pessoas te elogiarem, você fala assim, ó, graças a Deus, Ele, o meu Pai, tem me ensinado a ser assim. Puxa, mas você é um menino tão obediente. Graças a Deus. Esse é o meu Pai. É o meu Pai quem me ensina. É o meu Pai quem me faz ser assim. É a palavra de Deus quem me ensina a ser assim. Se eu não estivesse andando na palavra de Deus, eu não seria desse jeito. Comece a dar glória a Deus em tudo na tua vida. Porque isso vai te ajudar a tirar o peso de ser perfeito, de fazer tudo maravilhosamente bem na tua vida. Se você der a glória a Ele,
se você der a honra a Ele, se você der o louvor a Ele, você vai ver como tudo vai mudar, como as coisas vão ficar mais suaves na sua vida. E nessa trajetória toda da vida de Jesus, eu vejo Jesus ensinando as pessoas. Eu vejo Jesus compartilhando com as pessoas. Eu vejo Jesus trazendo liberdade às pessoas. Eu vejo Jesus cumprindo o propósito dele de morrer em morte de cruz. O que é que ele fez? Em resumo, o que Jesus fez durante toda a sua vida, que eu vejo e quero compartilhar com você. Todo o tempo, ele revela o Pai. Em tudo que ele faz, ele revela o Pai. Então eu te convido a revelar o Pai em tudo que você faz. Entrega a glória para Ele. Todas as vezes que as pessoas te elogiarem, falarem alguma coisa, entrega a glória para Ele. Louva Ele por isso. Não leva sobre si essa glória, esse louvor, mas entrega a Ele. Seja humilde. Essa foi uma característica de Jesus durante toda a vida dele. Ele foi humilde. Ele foi submisso a Deus. Ele foi obediente a Deus. Vai anotando. Ele foi obediente a Deus. Ele negou a si mesmo, porque ele era Deus, mas decidiu entrar num corpo humano e sofrer as aflições humanas e ir para a morte de cruz. A morte de cruz foi a pior morte daquela época. Ele foi condenado como o pior, o mais terrível, o mais horrível, podre dos seres humanos. Essa morte representava esse perfil de ser humano. E ele se submeteu a essa morte, sendo alguém que nunca pecou, mas ele foi até essa morte para que ficasse claro que ele não foi por ele, mas ele foi por mim e por você, por todos os nossos pecados. Ele foi até a morte de cruz. E a Bíblia diz que ele ressuscitou, venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Então, durante toda a trajetória, ele aos poucos foi revelando quem Deus era, quem era o Pai, e revelando o propósito dele. Então, presta atenção. Você não tem que viver seu propósito depois dos 20 anos. Você não tem que viver seu propósito depois dos 40 anos. Você não tem que viver seu propósito como num eclipse solar, num dia só, em toda a sua vida. Não. Você vive o propósito todos os dias. Jesus viveu o propósito todos os dias. Tudo que Jesus fez durante toda a sua vida foi como um prelúdio, foi como eu posso te dizer para ficar mais claro para você, como se fosse uma dica, uma pista do que ia acontecer. Tudo que ele fazia era uma pista, anunciando o que ia fazer. Sabe aquelas historinhas de antigamente? Eu não sei se foi João e Maria, não sei, mas eu acho que era João e Maria, que eles jogavam uns pedacinhos de pão no caminho, sabe? Para mostrar o caminho. Pois é, Jesus, ao longo de toda a sua trajetória, ele jogou pedaços de pão no caminho, mostrando a sua trajetória, mostrando e apontando para onde ele ia, que ele ia para a cruz. Tanto é que os discípulos muitas vezes questionavam, não, mas que é isso? Isso não vai acontecer. E todas as vezes que alguém tentava defendê-lo da cruz, oh meu Deus, você não vai para a cruz, por favor, não vá. Ele repreendia como se repreende o inimigo. Então, depois que Deus falou e declarou sobre ele aquilo que ia acontecer, se outra pessoa falasse diferente, aquela pessoa estava sendo usada pelo diabo. E essa é uma outra dica que eu te digo. Jesus, durante toda a sua trajetória, ele repreendeu o inimigo quando alguém falava alguma coisa que era tão legalzinho para ele, mas na verdade ia contra a vontade de Deus. Então, todas as vezes que alguém falar qualquer coisa contra a vontade de Deus, você não toma aquilo para você, você repreende aquilo, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela não acrescenta dor sobre a sua vida, mas ela te traz alívio e paz. A vontade de Deus é como se você tivesse morrendo de fome, caramba, eu tô morrendo de fome, aí vou fazer um prato de comida, e você conseguisse de uma forma mágica colocar no seu prato exatamente o que mata a tua fome. Então, a vontade de Deus é exatamente o que mata a nossa fome. É um prato de comida com todos os ingredientes, no peso certo, cada grão de arroz no peso certo. Nem nada mais, nem nada menos. É a vontade perfeita de Deus. E durante toda a trajetória de Jesus, ele foi obediente. Ele renunciou à própria vontade dele. Ele se entregou por mim e por você. E eu quero que você pare um tempo essa semana para pensar sobre isso, para pensar sobre o sacrifício de Jesus, para pensar sobre a importância de quem ele é na tua vida, para pensar sobre tudo que ele fez ao longo de toda a sua trajetória. Essa semana, o nosso podcast está muito especial. Em cada dia da semana, eu estou falando um pouco sobre Jesus e sobre todo esse tempo
e essa importância, eu vou falar sobre o presente, um presente perfeito de Deus, né? E o presente perfeito de Deus para a tua vida e para a minha vida é aquele presente que, caramba, ele me agrada. Se o presente é para mim, me agrada. E Jesus foi o presente perfeito de Deus para a minha vida. Então, esse Jesus me agrada, porque ele é aquele prato que tem todos os ingredientes no peso certinho, que mata a minha fome. Exatamente! Nem um grão a mais, nem um grão a menos. Eu não vou comer a última colher para não deixar de jogar fora, mas eu vou comer a última colher porque aquela última colher vai simplesmente sanar completamente a minha fome. Esse é Jesus, é o presente perfeito para mim. É exatamente o que eu preciso. Sabe quando você recebe aquele presente? Uau, que presente! Ah, a embalagem tá linda, não sei o que, mas quando você abre e você descobre que ali dentro tem exatamente o que você precisa, você se alegra muito e você diz, caramba, como eu precisava disso. Jesus é esse presente na tua vida. Nesse podcast dessa semana, eu também falo dos 3 reis magos e de como foi lindo ver a atmosfera toda da terra mudando para anunciar Jesus, anunciar a chegada de Jesus, para anunciar os 3 reis magos a chegada de Jesus. Olha que a estrela foi guiando os caras de um ponto a outro. Olha só, uma estrela. Quando que você viu uma estrela guiando alguém? A estrela fica tão distante. E por muitas vezes, dependendo, essa estrela, ela se perde no meio das outras. Quando o céu está cheio de estrelas, às vezes você fica, caramba, eu estava olhando qual mesmo? Você se perde. Mas teve uma estrela que levou esses homens até Jesus. E a Bíblia diz que quando essa estrela chegou em cima do lugar onde Jesus estava, os 3 reis magos entram naquele lugar e eles veem Maria e o menino. E imediatamente eles se dobram e o adoram. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor! Como eu me alegro com esse texto, como eu chorei quando eu vi esse texto, quando eu li esse texto semana passada. Porque isso é muito poderoso. Ele olhou ali um menino, um bebê, e ele reconheceu que aquele bebê era o Rei dos Reis, que aquele bebê era o Senhor, oh Deus, o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que eu falo tanto para você, que eu respeito o que você carrega, porque o Espírito Santo que habita em você, ele não tem idade, ele é um Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é completo, ele é completo e é perfeito, como a vontade de Deus, como esse prato de comida que eu falei, sem um grão a mais nem a menos, perfeito, é o presente perfeito de Deus também. Então, eu respeito o que você carrega, assim como os 3 reis magos não olharam para um bebezinho, eles olharam para o que havia sobre aquele bebê, a unção de Deus que havia sobre o bebê, o poder de Deus que havia sobre o bebê, a glória de Deus que havia sobre aquele bebê, a presença do Deus vivo que estava sobre aquele bebê. É isso, a majestade daquele bebê. A Bíblia diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome dele era Emanuel, Deus conosco. E eles reconheceram tudo aquilo naquele bebê. E eles se dobraram diante daquele bebê e o adoraram. Glória ao nome do Senhor. E eu quero que você comece a olhar para as pessoas, assim como os 3 reis magos olharam e reconheceram que aquele era o Filho de Deus, ou seja, reconheça o Espírito Santo de Deus que habita na vida de cada um. Independente da idade, de quem é, gordo, magro, preto, branco, alto, baixo, isso não interessa. O que interessa é o que eles carregam ali dentro deles e nós precisamos respeitar. Então, no podcast tem muita coisa gostosa que a gente está ali compartilhando, tantas mensagens maravilhosas, né? Falando também sobre a entrega de Jesus, que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos aceitado ele. Ele morreu por nós sem nós garantirmos para ele que essa morte ia ser aceita por nós. Mas ele morreu por amor. Glória ao nome do Senhor. Então, durante toda a trajetória de Jesus, ele foi fiel, ele foi obediente, ele se submeteu, ele honrou o Senhor, ele levou a glória a Deus. Ele, o tempo todo, ele dizia que ele revelava o Pai. Então revele o seu Pai, viva a trajetória da tua vida como pequenas porções que apontam para o teu propósito. Jesus viveu isso ao longo de toda a sua vida. Tudo que ele fez, ele ensinou os discípulos, ele fez comunhão com as pessoas, ele comunicou, ele compartilhou, ele abençoou, ele curou, ele libertou, ele anunciou as boas novas do Evangelho. Ele fez tudo mostrando que em breve ele iria morrer em morte de cruz, porque era necessário cumprir o propósito. Então, viva tudo durante a tua vida, todas as missões que Deus tem na tua vida.
sabendo que existe um propósito e esse propósito precisa se cumprir. Tenha compromisso com o propósito de Deus e lembre-se que assim como Jesus em cada fase da vida viveu algo sobrenatural, viveu a porção daquela época, viveu a porção daquela fase, não empurre com a barriga, porque o teu propósito ou a tua vida com Deus não começa aos 20, aos 30, aos 40, aos 18, mas começa agora. Começa como Jesus, desde o nascimento até o último dia da tua vida. Todo esse tempo é para se cumprir aquilo que Deus determinou por meio da tua vida. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana fantástica e poderosa. Medite mais e mais e mais e mais na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para fazer na tua vida e por meio da tua vida, na vida de outras pessoas. Comunique a vida de Jesus essa semana. Comunique para as pessoas a vida de Jesus. Leia Lucas 2, leia, medite, mergulhe. Use o guia de estudo. Faz a leitura do QR Code no guia de estudo. Use o guia de estudo. Assiste o podcast todos os dias da semana às 6 horas da manhã. Renova a tua mente para que você tenha reações diferentes às mesmas experiências que Jesus viveu. Você vive as mesmas experiências e tem reações igual a dele, não igual à sua antiga, mas tenha reações novas, semelhantes às reações de Jesus, porque tua mente é a mente de Cristo. Amém? Então se encha dessa palavra, comunique essa palavra, leia Lucas 2, revele ao mundo órfão quem é o teu pai perfeito. Revele essa semana, revele esse mês, revele todos os anos da tua vida. Quem é o teu pai perfeito que te enviou e te lançou nessa terra com um propósito. Viva esse propósito todos os dias, cada missão no seu dia e faça tudo para a glória de Deus, como para Ele, não para as pessoas, mas para Ele, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o teu Deus, o nosso Senhor. Te espero na próxima semana. Mergulha no guia de estudo, ouve o podcast, mergulha no teu devocional diário, lê os QR Codes das atividades, faz as atividades. Tem muita coisa boa para esse mês de dezembro, material bom pra caramba que eu tô fazendo para você e eu quero que você desfrute disso. Agora lembre-se, comunica isso para outras pessoas, compartilhe, curte e deixa teu comentário. É o CCC. Compartilhe, curte e deixe teu comentário aqui nesse vídeo para que outras famílias, outras pessoas possam ser abastecidas por essa palavra maravilhosa. Conto com você para divulgar e disseminar essa boa semente a toda a humanidade nessa terra. Um beijo grande para você. Nos vemos na próxima semana. Tchau!